Bom dia a todas e todos. Essa é a terceira aula do curso de Geometria Algébrica 2 e hoje a gente vai estar finalmente dando a definição completa do conceito de esquemas. Vamos começar revisando alguns resultados de Geometria Algébrica 1. Então, se X é uma variedade quase projetiva com a topologia de Zariski, a gente definiu na última aula um feixe de anéis em X, né, que é o feixe das funções regulares. Então, a gente vai estar interessado não apenas no espaço topológico X, mas também nesse feixe de anéis. Então, a gente vai olhar para o par XOX. E esse feixe de anéis ele tem uma propriedade bastante especial, que é a seguinte: para qualquer ponto de X, o anel, o talo do feixe nesse ponto X, que a gente já viu que é isomorfo ao anel local de X, da variedade X no ponto X, é um anel local. Então, isso vai motivar e vai modelar um conceito importante, que é aquele de espaço localmente anelado. Então, o espaço localmente anelado, ele consiste de um par X, onde X é um espaço topológico, juntamente com OX, que é um feixe de anéis em X, com a propriedade de que para qualquer ponto no espaço topológico, o talo desse feixe de anéis em X é um anel local. Essa propriedade não é automática para um feixe de anéis. Por exemplo, na aula passada, nós vimos um exemplo de feixe constante, né, que o feixe associado a um pré-feixe constante. Nesse caso, os talos em quaisquer pontos são o anel que define o feixe constante. Então, essa condição extra ela vai ser importante, porque ela vai permitir que a gente faça argumentos locais. Só uma anotação: a gente, em geral, quando está claro que eu estou falando de um espaço localmente anelado, eu vou denotar por X o par do espaço topológico juntamente com o feixe de anéis. E esse feixe de anéis é frequentemente chamado de feixe estrutural do esquema. E agora a gente vai querer discutir o conceito de morfismo entre espaços localmente anelados. Então, como a gente define a noção de morfismo? Para isso, vamos pegar um pouco de inspiração de Geometria Algébrica 1, olhando para morfismos entre variedades quase projetivas. Então, algumas propriedades que a gente estudou de morfismos de variedades quase projetivas são as seguintes. Do ponto de vista de espaços topológicos, quando a gente olha para as variedades quase projetivas com as suas topologias de Zariski, um morfismo é uma função contínua. Ok, então essa é a primeira propriedade. E agora a gente vai querer entender qual é a propriedade desse morfismo nos feixes de funções regulares associados. Ok, então vamos relembrar que para qualquer aberto U de Y, a imagem inversa é um aberto em X, isso segue da continuidade de F, mas mais ainda, quando a gente toma uma função regular nesse aberto U e a gente compõe essa função com F, a gente obtém uma função regular na imagem inversa de U. Então, isso está representado por esse diagrama. A gente tem um homomorfismo de anéis F-tralha entre o anel das funções regulares no aberto U e o anel das funções regulares em sua imagem inversa. Quando a gente olha para os talos, né, os talos de um espaço localmente anelado são anéis locais. Então, quando a gente olha para os talos, vamos ver o que a gente tem. Novamente, compor com F induz um homomorfismo de anéis do anel local da imagem de X, do ponto X, na variedade Y, para o anel local do ponto X na variedade X. Também, então, a gente tem esse homomorfismo de anéis, mas mais ainda, isso é um homomorfismo de anéis locais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer quando eu olho para a imagem inversa do único ideal maximal
do anel local de x em x, essa imagem inversa vai ser exatamente o ideal maximal do anel local de f de x em y. Né? Então, isso é o que a gente diz, é assim que a gente define um morfismo de anéis locais. Ok, então a gente vai olhar para essas propriedades e a gente vai exigir que elas sejam válidas, os análogos sejam válidos quando a gente olha para morfismos de espaços localmente anelados. Mas vamos observar aqui uma sutileza. Quando a gente definir um morfismo de espaços localmente anelados, a gente vai precisar definir um morfismo entre feixes de anéis. Porém, repara que aqui a gente está tratando de feixes de anéis em espaços diferentes. Quando a gente define o F-tralha, ele vai ter no seu domínio seções do feixe de funções regulares em Y. E no contradomínio, a gente vai ter seções do feixe de funções regulares em um aberto em X. Né? Então, a gente não está tratando de feixes de anéis no mesmo espaço. Então, isso, para consertar isso, né, a gente vai ter que definir uma noção importante uma operação importante entre feixes de anéis, que é a chamada imagem direta de feixes. Então, aqui eu tenho dois espaços topológicos, x e y, e uma função contínua de x para y. Então, dado um feixe de anéis em x, a gente vai poder definir a imagem direta de f como um feixe de anéis em y da seguinte forma. Então, eu preciso definir para cada aberto U de Y um anel, que é a imagem direta de F em U, e isso vai ser simplesmente o anel das seções na imagem inversa de U, que é um aberto de X. Então, isso define, eu deixo como exercício, vocês verificarem que isso de fato define um feixe de anéis em Y. E quando a gente faz uma operação desse tipo, frequentemente a gente vai querer estudar a relação entre os talos desses dois feixes. E aqui a gente precisa ser um pouco cuidadoso, a gente não tem uma relação direta entre esses dois talos, a gente tem uma relação parcial aqui, que é o seguinte: quando a gente olha para a definição do que é o talo da imagem direta em um ponto f de x, isso vai ser, por definição, o limite para todos os abertos v de y contendo f de x do anel das seções de f nesse aberto. Então, isso, em geral, não vai nos recuperar todo o talo de f em x. Pela definição de limite direto, como todos esses abertos vão aparecer como abertos do ponto x em x, o que a gente tem é simplesmente um homomorfismo do talo da imagem direta na imagem de um ponto para o talo de f nesse ponto. Em geral, isso não vai ser um isomorfismo. Ok, e agora com isso a gente pode definir um morfismo de espaços localmente anelados entre dois espaços x, OX e y, OY, e isso vai consistir de dois objetos. Primeiro, uma função contínua de x para y, a nível de espaços topológicos, e também um morfismo de feixes de anéis em y, do anel de estrutural de y para a imagem direta do feixe estrutural em x. E a gente vai exigir que a composição seja a composição
dos homomorfismos nos talos. Então, essa foi a observação que a gente fez no slide anterior, né? A gente vai ter um homomorfismo do anel local de Y em f de x para o anel local de x em x. A gente vai pedir que essa composição seja um homomorfismo de anéis locais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a imagem inversa do único ideal maximal de OXX é exatamente o único ideal maximal de OY f de x. E isso é equivalente a dizer que a imagem pelo homomorfismo fx tralha do ideal maximal de f de x em y esteja contida no ideal maximal do talo em x. Então, com essa definição, o que a gente vê é que morfismos de variedades quase projetivas, vistas como espaços localmente anelados, juntamente com seus feixes de funções regulares, é um morfismo de espaços localmente anelados. E agora, finalmente, a gente vai poder definir o que é o espectro de um anel. Então, a gente já viu uma definição do espectro de anel como conjunto. Isso é simplesmente o conjunto dos ideais primos. Nós também já definimos uma topologia, a topologia de Zariski nesse espaço. Então, os fechados são os conjuntos da forma VA. A é um ideal do anel A, onde V de A é simplesmente o conjunto dos ideais primos que contém esse ideal Azinho dado. Ok, então a gente tem um espaço topológico e agora a gente vai definir o espectro de um anel como um espaço localmente anelado. Então, para isso, a gente precisa definir quem é o feixe estrutural de spec A. E a gente vai definir de forma de forma local, para que esse feixe satisfaça todas as propriedades de um feixe de anéis com talos ideais, anéis locais. Então, vamos lá, essa definição vai ser exatamente modelada de forma que os axiomas de feixes de anéis sejam verificados. Então, agora eu vou definir quem é o anel das seções do feixe estrutural em um aberto U. Então, isso vai ser o conjunto de todas, primeiramente, né, como conjunto, né, de todas as funções desse anel, desse aberto U, na união disjunta de todos os anéis locais AP. Então, a gente está olhando para a localização do anel A no primo P. Então, a gente já viu que isso é um ideal, um anel local com um único ideal maximal. Com a propriedade de que, para todo P em U, a imagem dessa função S esteja no anel local apropriado, AP. Além disso, para cada P em U, a gente vai querer dizer que essa seção ela vai ser descrita localmente como quociente de dois elementos de A. Ou seja, para cada U existe um aberto V contendo P em U e elementos A e B no anel A, tais que, para qualquer outro primo Q em V, e para qualquer outro ideal primo Q em V, o elemento B não está contido no primo Q, ou seja, ele é invertível na localização de A em Q, e S de Q é dado como o quociente de A por B. Então, com essa definição fica bastante claro, mas eu deixo como exercício vocês verificarem que isso de fato define um feixe de anéis. Isso é simplesmente pela propriedade local, pela construção local das seções.
E aqui uma proposição bastante importante é o seguinte: primeiro, a gente, para verificar que isso é um espaço localmente anelado, a gente precisa verificar que os talos são anéis locais. Então, a primeira parte da proposição, ela nos diz que o talo desse feixe de anéis em P é isomorfo ao anel local AP. Depois, em seguida, a gente vai, com essa descrição dos talos, a gente, de fato, vai conseguir descrever as seções desse feixe em qualquer aberto principal. Então, lembrando que um aberto principal, DF de SPEC A, é um aberto da forma complementar do fechado definido por um ideal principal, o ideal principal gerado por F. A segunda parte da proposição afirma que o anel das seções de O nesse aberto principal DF, ele vai ser isomorfo ao anel localizado de A em F. Então, para quem não lembra a noção de localização e anel localizado, então é importante rever essas definições. Deixa eu só rever aqui o que é o anel localizado de A em F. Isso vai consistir de todos os quocientes que são da forma A sobre alguma potência de F. Agora, essas são expressões formais e a gente vai ter aí uma relação de equivalência entre duas expressões dessa forma, A sobre Fn e B sobre Fm. E isso vai ser, essas duas expressões dessa forma vão ser ditas equivalentes se existe alguma potência Fk de F, tal que o produto de Fk por AFM menos BFN é igual a zero. Então, essa definição ela é uma definição geral, porque eu não estou supondo que A é um domínio, né? Então, isso aqui, quando a gente tem uma noção de domínio, essas definições são mais fáceis, é como a gente define, são mais simples, é como a gente define o corpo quociente. Mas aqui, como a gente está tratando num caso mais geral, para que isso de fato seja uma relação de equivalência, esse anel esteja bem definido, essa aqui é a condição correta. E com isso, em especial, se a gente tomar F igual a 1, a gente obtém que o anel das seções globais do feixe estrutural é isomorfo ao anel com o qual a gente começou A. Então, essa proposição é super importante e eu vou deixar como exercício vocês estudarem a prova no Hartmann. É uma prova relativamente longa, não seria viável eu apresentar isso em slides, mas é muito importante que vocês estudem essa demonstração, porque senão isso acaba sendo uma caixa preta, né? Então, é importante que a gente entenda por que essas construções estão funcionando. Então, deixa eu só dar algumas palavras sobre a demonstração. Então, primeiramente, olhando para a primeira parte da proposição, é fácil a gente definir um homomorfismo de anéis entre O de P e A de P. Isso simplesmente porque O de P é o talo desse feixe que a gente definiu no ponto P. Então, ele vai ser um limite direto de anéis de funções de U para os anéis, para a união dos anéis locais. Então, o talo também vai ser um anel de funções desse tipo, e aí a gente simplesmente avalia uma seção no ponto P e a gente tem um homomorfismo de O de P para A de P. Então, a gente vai ter que aí usar as propriedades locais dos esquemas, dos feixes, para demonstrar que, de fato, a gente tem um isomorfismo, né? Essa função, esse homomorfismo natural que a gente constrói é injetor e sobrejetor. E para calcular o anel das seções em um aberto principal, a gente vai usar não apenas as propriedades locais dos feixes de anéis, mas também um tanto de álgebra comutativa. Então, essa demonstração é bastante importante
e a gente deixa como exercício vocês estudarem essa demonstração. Nos nossos encontros presenciais, a gente pode discutir quaisquer dúvidas em relação a essa demonstração. Ok, então agora, com isso, a gente vai poder definir o que é um esquema. Então, o esquema, primeiro, começando com o esquema fim. Um esquema fim é um espaço localmente anelado, isomorfo a spec de A, com o feixe estrutural de spec de A, que a gente acabou de definir, para algum anel A. Então, esse é um esquema afim. Um esquema de forma mais geral, ele vai ser obtido como colagem de esquemas afins, né? Então, mais precisamente, um esquema é um espaço localmente anelado X O de X, tal que, para qualquer ponto do espaço topológico X, a gente tem um aberto U de X contendo o ponto X, tal que o espaço localmente anelado, obtido como U, e a restrição do feixe estrutural de X a U, é isomorfo a spec de A, ou spec de A, para algum anel A. Então, isso é análogo ao caso de variedades quase projetivas, que são podem todas ser escritas como união de abertos isomorfos a variedades afins. E, finalmente, um morfismo de esquemas de f de x ou x para y ou y é simplesmente um morfismo de espaços localmente anelados. E com isso a gente termina a terceira aula. Na aula 4, a gente vai estudar com mais profundidade morfismos de esquemas. Em particular, a gente vai estudar morfismos de esquemas afins, e a gente vai ver que, exatamente como no caso de variedades afins, dar um morfismo de esquemas afins é equivalente a dar um homomorfismo de anéis dos anéis associados.